Olá, gente! Vamos revisar a aula e ver a parte dos limites gráficos, ok? Então aqui a gente tem um exemplo que a gente fez na aula, onde nós calculamos a aproximação do limite fazendo o cálculo. Então nós pegamos um n tendendo a zero pela direita, escolhemos uma aproximação para esse n, valores próximos do zero pela direita, calculamos o valor da expressão e vimos que quanto mais nos aproximamos do zero, mais a nossa função vai para um número muito grande, ou seja, ela vai para mais infinito. Por isso a gente fez esta escrita aqui. Nós fizemos um exercício também, onde nós pegamos o valor da nossa função e fizemos o x tendendo a mais infinito para essa expressão aqui. Então, a gente quer saber o que acontece com a sequência quando n tende para mais infinito. Então, a gente pegou valores do n muito grandes, calculamos essa expressão, encontramos esta tabela, onde a gente viu que quando o n vai para números muito grandes, os resultados se aproximam do 2,718, essa sequência. Aí a gente viu que esse valor era o do número e. Então, aqui nós estamos calculando um limite. Nós estamos vendo de quem ele se aproxima quando a gente toma valores próximos. Aqui estava errado, né? Aqui é infinito. Aí, arrumei. Então, quando o n vai para mais infinito, a gente tem a expressão se aproximando deste número. Lembram que a gente comentou que isso não é um número que está próximo do 3. Ele é um número que está tendendo ao 2,718 infinitamente. A gente pode ver isso no gráfico. Aqui a gente tem o gráfico da nossa função, nós vimos isso, onde a nossa função está para valores muito grandes, ela se aproxima desta reta. Pensem que a gente tem coordenadas. O valor, um ponto que está aqui, tem coordenadas x e y. Quanto mais eu aumento o valor da coordenada x, o y vai ficando cada vez mais próximo do 2,71. Se eu fosse transformar isso aqui num ponto, eu escreveria assim. Que o meu x, deixa eu inserir uma caixa de texto, eu escreveria que eu tenho um ponto com coordenadas 100.000 e 2,7182. Mais algum resultado. Esse aqui seriam as coordenadas do meu ponto lá no gráfico. 100.000 com o 2,75. Então, é como se eu viesse aqui, fosse lá no 100.000, que aqui eu não consigo, com o 2,71, tá? E agora, a gente vai ver esses limites sem precisar fazer conta. Nós vamos olhar para esses limites no gráfico, que seria a parte do limites gráficos que eu quero trabalhar. Então, vamos supor que eu tenha esta função aqui. Vou deixar esse daqui de lado um pouquinho, que eu não quero usar a apresentação. Tenho esta função, que é toda cheia de pedaços, tá? Ela é feita por pedaços. Então, eu quero saber qual é o limite quando x se aproxima do 1 pela direita. Então, eu vou ter que ir lá no meu gráfico e quero ver o que está acontecendo no 1 quando x se aproxima dele pela direita, quando x se aproxima do 1 pela esquerda. Lembram que esse sinalzinho aqui significa que eu estou me aproximando do 1 pelo lado esquerdo. Aqui, quando eu me aproximo do 1 pelos dois lados. E qual é o valor da função no ponto 1. Então, a gente está interessado nesta região do gráfico aqui, ó, em torno do x igual a 1. O que acontece no restante da função não me interessa. Então, quando eu vou olhar o valor da função quando x tende a 1 pela direita, eu venho aqui. Tender a 1 pela direita é eu vir por esse lado aqui, ó. Eu vou me aproximar do 1 por aqui. 1,5, 1,1, vou procurando os valores aqui.
Onde está a minha função quando o meu x está nessa parte? Eu vou lá em cima, o meu gráfico está aqui, ó. Então, quando eu me aproximo do 1 por aqui, a minha função está aqui, ó. Eu tenho esses pontos em azul aqui em cima. Quanto mais próximo do 1 eu chego por este lado, mais a minha função se aproxima daquele valor que está lá em cima. Eu posso tentar colocar uma seta aqui. Quando eu estou próximo do 1, a minha função está aqui, certo? E daqui ela vai para este valor de y aqui, ó. Daqui ela vem para cá. Então, se eu fosse pegar as coordenadas desse ponto aqui, ele seria um número um pouquinho maior do que 1, que está relacionado com um número que está quase perto do 2. Quanto mais próximo do 1 eu chego com este valor aqui, eu vou pegando pontos um pouquinho mais para cima que estão se aproximando do ponto 2. Então, se eu pensar em me aproximar infinitamente do 1 ou tender a 1 pela direita, o meu resultado vai se aproximar cada vez mais do 2. Então, eu vou dizer que o meu limite vai ser o número 2. Porque quanto mais eu venho para perto do 1, mais eu me aproximo deste valor 2 aqui na outra coordenada. O que acontece quando eu me aproximo do 1 pela esquerda? Agora eu estou aqui, ó, neste ladinho aqui. Observem que o restante da função, isso tudo aqui eu não olho, o que tem para cá eu não olho, eu estou só dentro dessa faixinha vermelha, o que acontece próximo do 1. Então, aqui, o que acontece quando eu me aproximo do 1 pela esquerda? A minha função, agora, o valor dela vai estar aqui, ó, certo? Deixa eu engrossar. Aqui. Eu me aproximo desse valor aqui. Aqui eu teria o meu ponto. A outra coordenada dele vai bater aqui no número 1. Quanto mais próximo do 1 eu fico pela esquerda, mais eu estou próxima desse ponto e o meu valor de y cada vez mais vai estar próximo desse valor 1 que eu tenho aqui, ó. Então, eu me aproximo do 1 pela esquerda, a minha função se aproxima deste ponto aqui e o meu resultado se aproxima do valor 1. Então, eu vou dizer que quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, o meu limite vai ser 1. Vou limpar o gráfico para que vocês vejam limpo, tá? Me aproximo do 1 pela direita, minha função está vindo aqui, está se aproximando do 2. Me aproximo do 1 pela esquerda, a função está vindo aqui e eu estou me aproximando do 1. O que acontece quando eu me aproximo do 1 pelos dois lados? Como por um lado... Então, o que acontece quando x se aproxima do 1? Quando eu não identifico se eu quero que ele se aproxime pela direita ou pela esquerda, eu tenho que pensar nos dois lados. Como aqui, quando eu me aproximo do 1, por um lado eu tenho 2 e pelo outro lado eu tenho 1, eu não tenho resposta para dar, porque se eu quero pelos dois lados e eles são valores diferentes, a minha função está fazendo este movimento, eles não estão se encontrando. Então, eu digo que quando o x se aproxima do 1, esse limite não existe. Então, a gente vai escrever aquela expressão de não existe, certo? E ainda eu tenho a função quando x se aproxima do 1. Quando x é igual a 1. Aqui é como a gente fazia antigamente. Quando x for igual a 1, qual é o valor da função? Então, a gente vai lá no 1 e vai ver qual é o valor no ponto 1. No ponto 1, a minha função está descendo e eu estou com uma bolinha fechada aqui embaixo. Quer dizer que o ponto 1 está associado com o menos 2. Então, aqui eu tenho o... Não vou conseguir fazer um 2 aqui, né?
Então, aqui eu tenho o ponto x igual a 2. Opa! Menos 2. Então, olhem quanta informação a gente tem aqui. Estamos olhando no que acontece perto do número 1. No ponto 1, a função vale menos 2. Quando eu me aproximo do 1 pela direita, a função se aproxima do 2. Quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, a função vale 1. E quando eu me aproximo do 1 pelos dois lados, a função não tem um limite, certo? Agora, peguei outro quadro, quero avaliar com vocês o que acontece na nossa função próxima ao número 3. Então, agora a gente está falando deste número aqui, ó. O que acontece perto da função, com a minha função, no ponto 3. Então, agora eu estou interessada neste ponto da minha função. Cuidem que todo o resto do meu gráfico não interessa. Eu quero saber o que acontece próximo do número 3. Lembrando que quando a gente fez no número 2, a gente ficou com essa expressão aqui, no número 1, que pela direita dava 2, pela esquerda 1, no ponto não existe limite, porque eu tenho 2 diferentes, e a função no ponto 1 vale menos 2. Agora a gente vai para o estudo da função no ponto 3. Então, vamos lá. Quando x se aproxima do 3 pela direita, então a gente vai chegar perto do 3 pelo lado direito. Vamos nos aproximar por aqui. O que vai acontecer com a nossa função? Nós vamos nos aproximar do 3 por aqui. Os valores do 3 das imagens estão aqui. Quando eu vou medir lá no eixo y, o valor vai estar aqui e ele vai encontrar um valor nessa posição, certo? Então, eu me aproximo do 3, o meu valor chega na função aqui e vai lá para o meu gráfico. Quanto mais próximo do 3 eu chego, esse ponto vem vindo para esta posição aqui, ó. E quanto mais próximo deste lugar aqui, mais próximo do 1 eu vou ficando a minha imagem, ó. O 3,01 está aqui e ele está associado com um ponto que está próximo do número 1. Então, eu vou dizer que o meu limite, quando x tende a 1 pela direita, vai ser 1. O que acontece quando x se aproxima do 1 pela esquerda? Então, agora, eu vou pegar pelo outro lado e a gente vai se aproximar aqui. O 3 pela esquerda. Os valores que se aproximam aqui vão ter imagem em pontos aqui e essas imagens vão estar associadas a valores de y que estão nesta posição. Quanto mais eu me aproximar do 3, mais esse pontinho vai descer e mais a minha função vai se aproximar desse número aqui, que vai ser o número 1. Então, aqui eu vou dizer que o meu limite na minha função, quando x se aproxima do 3 pela esquerda, vai ser o número 1. Se pela esquerda eu chego no 1, pela direita eu chego no 1, eu vou dizer que o limite da minha função, quando eu me aproximo do 3 pelos dois lados, também vai ser igual a 1. Qual é o valor da função no 3? Agora eu tenho que ir lá no ponto e tenho que ver com quem a minha função está associada. Exatamente no ponto 3, eu subo até esse ponto aqui e daqui eu venho até o ponto 1. Então, no ponto 3, a função vale 1. Observem que nesse ponto aqui, a minha função é bonitinha. Ela não tem quebra, ela não tem nada, ela passa suavemente ali. A gente dá o nome disso de continuidade. A gente diz que a função passa por aqui de forma contínua, certo? O limite por um lado é no 1, pelo outro lado é o 1 também. Naquele ponto ela vale 1, então tá tudo certo. Muito diferente do que aconteceu aqui, ó, onde a minha função era toda quebrada. Vou trocar onde eu tenho as respostas. Ah, ele vai ficar todo rabiscado mesmo, né? Vai.
onde eu tenho as respostas aqui dos valores 1, quando a função tende a 3, então todas elas dá 1. Ótimo, consegui limpar tudo, então perto do 3, a nossa função é super bonitinha. Ela tem, perto do 3, todas as imagens estão valendo 1. Tem um outro exemplo aqui, onde eu quero saber o que acontece perto do menos 1. Então, vamos lá. A gente já sabe que vai dar alguma coisa esquisita por aqui, porque a nossa função está com uma quebra. Então, estamos interessados no que acontece perto do ponto menos 1. Então, vamos lá. Quando eu me aproximo do menos 1 pela direita, se aproximar do menos 1 pela direita é vir por aqui. Então, vamos fazer uma seta aqui. Estou vindo por este lado. Quando eu estou me aproximando do menos 1, a minha função está aqui, ó, nesse pedacinho. Quanto mais próximo do menos 1 eu chego aqui, mais a minha função se aproxima desse ponto. E se eu for ver o valor do y que eu tenho aqui, esse valor vale 1 também. Então, eu vou dizer que a minha função nesse ponto vale 1. Quando eu me aproximo do menos 1 pela esquerda, estou vindo por aqui, do menos 1 pela esquerda. Olha onde está a minha função. Vou tirar esse círculo aqui. Quando eu venho para cá, pelo menos 1, pela esquerda, a minha função está descendo. Então, os meus valores de y estão aqui, ó. Olha o que acontece. Eu me aproximo do menos 1 pela esquerda. Quando eu chego no menos 1 por aqui, os meus pontos estão chegando aqui neste y e estão descendo. Cada vez que eu chego perto do menos 1, os meus pontos descem aqui, ó. Então, eu estou me aproximando do zero. Então, eu tenho que olhar no x e no y. Então, quando eu me aproximo do menos 1, a minha função está descendo. Então, os meus y estão descendo também. Quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, os meus valores de x estão se aproximando do zero. Ok? Como eu tenho valores diferentes, eu vou dizer que quando eu me aproximo do menos 1, este resultado não existe. Deixa eu achar o símbolo aqui. Eu uso esse símbolo aqui para dizer que este resultado não existe. E aqui, qual é o valor da minha função no ponto menos 1? Exatamente no menos 1, a minha bolinha fechada está aqui, então a função vale 1. Espero que vocês não se assustem com isso, porque depois que você pega o jeito, essa é a parte mais fácil que a gente tem nessa parte de gráficos. Ok? Então, aqui a gente fez em 3 pontos. Nós vimos o que acontece na função quando x se aproxima do 1, o que acontece com a função quando x se aproxima do 3, e estudamos o valor da função quando x se aproxima do menos 1. Então, aqui eu posso perguntar o que acontece quando x se aproxima do 2. Se for pela direita, a função está descendo, se aproxima do 1. Pela esquerda, a função está descendo, se aproximando do 1. No ponto 2, a função vale 1. Então, essa é a ideia dos gráficos. Vou deixar mais alguns com exercício para vocês. Para a gente encerrar, vou mostrar para vocês mais um gráfico, onde a gente vai calcular os limites para x tendendo a 4. Então, aqui eu tenho o gráfico, desculpa a resolução dele. Eu quero estudar o que acontece no ponto 4. Então, quando x tende a 4 pela direita, estou me aproximando do 4 por este lado, pela direita. A minha função está fazendo assim. Quando eu chego bem pertinho do 4, a minha função está vindo aqui, ó, e os meus valores estão se aproximando do 10. Então, quando eu venho para cá, minha função faz assim, e os meus valores se aproximam do 10.
Quando x se aproxima do 4 pela esquerda, a função está descendo. Esse pontilhado aqui indica que quanto mais próximo do 4 eu estou, mais a minha função desce. Então, ela indica que ela está indo para menos infinito. Então, aqui eu vou escrever menos infinito, porque ela está descendo, certo? Quando eu chego próximo do 4, como eu tenho valores diferentes, eu não tenho o limite bilateral. Então, eu vou dizer que este limite não existe. Então, eu vou usar este símbolo, certo? Que este limite não existe. E neste caso aqui, o valor da função do 4, como eu tenho essa bolinha aberta, significa que o 4 eu não tenho um valor associado para ela. Então, aqui eu vou dizer que o 4 também não existe. Vocês podem colocar este valor aqui assim. Não tem um igual, tá? Entre a função, entre a escrita e o não existe, não tem nada. F de menos 4 não existe e tá pronto. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula a gente tira algumas eventuais dúvidas sobre limites gráficos, mas a ideia é basicamente essa. Um abraço.